eu vou fazer uma breve retrospectiva para que a gente possa entender por que nós estamos ainda a passos curtos de uma educação da forma como ela deveria ser. Nós temos aí 500 anos, um pouquinho mais, e perto de países que já têm uma educação há mais de 500 anos, que vem há mais de 1.500 anos aperfeiçoada e tudo mais. Bom, a educação no Brasil, ela se confunde com a data da sua descoberta. Junto com os descobridores chegava a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus era um grupo de jesuítas que eles atuavam como um exército. Eles tinham a permissão do Papa e eles traziam junto com eles a igreja, a Santa Casa e a alfabetização, a educação. A alfabetização, nesta época, ela tinha justamente o objetivo de catequizar. Então, eles alfabetizavam com o intuito de formar religiosos, de se difundir a religião. Com a vinda da família real para cá, então é que realmente começa a educação no Brasil. O João VI traz para cá os colégios, ele traz para cá as esquadras, traz para cá também os primeiros colégios militares. E com a vinda dele também veio a faculdade. Porém, D. João VI acha que a educação dos jesuítas, ela não correspondia aos interesses da coroa. Então, esse senhor, Marquês de Pombal, resolve expulsar os jesuítas daqui. A educação, que até então ela era uma educação católica, né? Uma educação voltada para a religião, ela passa a ser então uma educação leiga. Porém, nós não tínhamos professores. Em 1823, com a primeira Constituição, se pensa então que a Constituição ela deveria já abranger a educação. Porém, nesta época, Dom Pedro I diz que a educação, que a Constituição deveria ser uma Constituição digna do Brasil e digna de si. Essas palavras são tidas como de Dom Pedro I. Porém, essas palavras foram de José Bonifácio. A primeira Constituição, ela fica vigorando de 1824 até 1889, quando nós temos o período republicano. Depois disso, nós temos a Constituição de 1934. Essa Constituição também não falava em educação. O objetivo dela era um regime democrático, onde dava direito do voto à mulher, onde nós também temos a instalação da justiça do trabalho e do poder. A educação é direito de todos, aí já nessa segunda fase, né, da Segunda República, e lá artigo 149, diz que a educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Então já nós temos aí as primeiras linhas da educação. Em 1930, Getúlio Vargas inaugurou o MEC. Então, eu queria que vocês vissem que a partir daí é que verdadeiramente começa a educação no Brasil, com a instituição do MEC. Porém, nós ainda não temos uma lei educacional que vá justamente ser um braço da Constituição. Até esse momento não existia. O MEC era uma coisa muito nova e ele era o Ministério da Educação e Saúde. E assim foi por muitos anos a educação andando junto com a saúde. Até para lembrar aqueles primórdios, né, dos jesuítas que vinham
e que traziam a educação e a saúde junto. Depois, com a Constituição de 1937, aí se deixa de lado aquela ideia que a educação era dever de todos, e então se fala que a educação é obrigatória dos 7 aos 14 anos. O Código Penal diz que crime de abandono intelectual os pais que não mandavam seus filhos para a escola dos 7 aos 14 anos. Infelizmente, acho que essa lei nunca foi cumprida. Bom, aí eu vou dar um pouquinho de ênfase, vou pular a Segunda República também, porque não é tão interessante assim. Eu li com o Gaspar Dutra, que eles não trazem tantas inovações na educação. Mas eu queria ressaltar que até o governo de Lula, Juscelino Kubitschek foi o presidente que mais investiu na criação de novas faculdades. E para isso, ele dedicou 3,2% do PIB para a educação e foi muito criticado por causa disso. Porém, nós podemos dizer que nos anos de 62, 60, quando Juscelino Kubitschek estava no poder, a população do Brasil seria quase que 50% menor que é de hoje. Na época do Lula, o nosso presidente, que mereceu até várias condecorações internacionais, né? Na revista Ford. 2 milhões e meio. Honoris causa, E não só doutor honoris causa na Bahia, mas doutor honoris causa em Portugal, como na Bahia também, né, na Faculdade Federal da Bahia. Ele, depois de tantos anos, dedicou 4,2% do PIB para a educação. Bom, a educação contemporânea, ela está baseada em 4 pilares. Hoje, quando se fala, pode mudar, em educação, nós falamos numa educação crítica, numa educação onde se espera que esse educando, ele adquira ao final do seu curso habilidades e competências, sobretudo que ele seja um profissional. E isso daí nós temos aqui dentro do Rotary, né? Esse pensamento bonito que nós temos que ser profissionais. Então, a tendência da educação para o século XXI, ela está apoiada em 4 pilares básicos. Um deles é aprender a conhecer. Aprender a conhecer aquilo que se faz e por que se faz. E quando se faz. O outro pilar básico da educação é aprender a fazer. Né? Antigamente nós temos que perder aquela visão da linha de montagem que nem nós vimos no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Então ele só apertava o parafuso, o outro só colocava uma válvula, o outro colocava uma capa em cima. Quer dizer, então hoje a ideia que se tem da educação é que esse educando tenha uma visão holística. Ele aprenda a fazer, mas não só a colocar um parafuso ou uma válvula, que ele aprenda a fazer na sua totalidade, que saiba como se faz na profundidade, mesmo que ele se dedique apenas a um fazer, mas que ele conheça todo o processo. Aprender a conviver. Eu acho que isso, nesse momento, está sendo um desafio, uma coisa muito séria. Nós temos visto várias vezes em escolas onde os alunos se agridem entre si, e isso nos tem deixado bastante preocupados como pais, como educadores, porque a escola sempre foi um ambiente muito seguro e de repente os alunos começam a ter atritos entre si, esquecendo justamente um dos 4 principais pilares da educação, que é aprender a conviver. Mas esse aprender a conviver, ele vai muito além do aprender a conviver apenas no ambiente escolar. Ele deve começar esse exercício dentro do ambiente escolar, dentro da sua própria casa, e ele deve continuar no ambiente de trabalho também.
aprender a conviver com seus colegas, aprender o que é uma hierarquia, que acho que hoje os nossos jovens, eles não têm muito mais essa hierarquia familiar, né? Com a vinda da televisão, a saída da mulher para trabalhar, essa hierarquia ficou um pouco confusa na cabeça de todos. Então, esse aprender a conviver e o aprender a ser. Quer dizer, quem sou eu, enquanto cidadão, enquanto profissional, qual é o meu papel dentro da educação, dentro dos ambientes todos que eu vivo, como pai, como mãe, enfim. Quem sou eu? Aprender a ser uma pessoa de bem, a ser um cidadão de valor. Aqui eu quero colocar um filminho para vocês a respeito das tecnologias na sala de aula, né? Então, hoje nós estamos num momento em que a nossa juventude, ela tem um grande alcance em todo tipo de tecnologia. Mas eu pergunto, como é que está o nosso professor? Como é que estão as nossas salas de aula? Pode deixar rodar, Pode deixar sem som. Tá? Então, as mídias na educação hoje, como é que elas são aproveitadas? Hoje a tecnologia chegou nas salas de aula. Não tem como fazer, é uma verdade que está aí presente para todos nós. É a educação do século XXI. E os nossos jovens, hoje nós temos iPad, iPhone, nós temos computadores, temos, enfim, uma série de tecnologias, Google, bate-papo, TV digital, TVs de LED, as mais diversas tecnologias, né? iPad, iPhone, até as crianças hoje sabem fazer, mandar um e-mail, e isso eles trocam várias informações entre si o tempo todo. Os jovens se comunicam durante o tempo todo, essa é a evolução. E aí eu pergunto para vocês, e como é que está essa tecnologia toda na sala de aula? Nós falamos em lousas digitais, nós falamos em data show, nós falamos em notebook, netbook. E será que essa tecnologia toda já chegou na sala de aula? Será que o nosso professor está pronto para fazer uso dessa tecnologia? Infelizmente, eu tenho que dizer que os nossos professores não estão preparados para fazer uso da tecnologia. O nosso professor continua dando aula como na escola tradicional, fazendo uso do giz e do quadro negro, assim como nos nossos tempos de escola, né? E o que acontece? Com um mundo cheio de apelos que hoje os jovens têm o mundo na ponta dos seus dedos, o que acontece dentro da sala de aula? O desânimo, a desistência, a falta de motivação. Isso tudo gera agressividade, que é um motivo que nos preocupa muito, né? Frustrações. Porém, eu acho que essa missão não é impossível. Ela pode ser... precisamos trabalhar nossos professores para que eles possam acompanhar a tecnologia, para que a gente possa acompanhar outros países. E apesar de todas essas mudanças, o nível de analfabetismo no Brasil é bastante grande. Porém, nós acreditamos nas novas competências, nas novas habilidades, nas novas possibilidades, no desafio em formar jovens com visões críticas, com ideias críticas, e que eles possam provocar uma mudança de atitude. Obviamente que uma mudança de atitude não se provoca do dia para a noite, mas eu acredito que em breve nós vamos chegar a isso, a ter jovens com postura crítica.